Caía como se nunca tivesse antes caído. Mais cedo ou mais tarde, eu aterrizo. Olá, eu sou Verônica Stiger, eu sou escritora, professora, eu fiz parte do júri que selecionou os finalistas na categoria Poesia do Prêmio Oceanos. E hoje eu vou apresentar um desses finalistas, que é o livro de Cláudia Roquette Pinto, chamado Alma Corsária. Bom, em primeiro lugar, eu acho que começo dizendo que Cláudia Roquette Pinto completou 60 anos em 2023. E eu começo comentando esse fato porque boa parte dos poemas fala sobre envelhecimento. E é um envelhecimento que se dá no corpo, né? O corpo, na maioria dos poemas desse livro de Cláudia Roquette Pinto, é um corpo que se transforma. Na verdade, um corpo que já se transformou, um corpo que já não é mais o mesmo, um corpo que perdeu a vitalidade. E é esse mesmo corpo que recebe e que percebe os estímulos externos, né? E mesmo não percebendo esses estímulos externos da mesma maneira, ele é um corpo que está sempre atento ao que está em sua volta, né? Então, como é esse corpo que se transforma, esse corpo que se transformou, é um corpo que, por exemplo, em alguns momentos, é um corpo que cai, né? Como nesse poema chamado Queda. Com a força aspirante de uma queda, senti toda a paisagem esboroar, a pedra e seus limites diluídos, e vi que tudo em mim tinha ruído. Caía, mas para dentro, corpo adentro, em tombo lento e tanto mais difícil quanto mais me esforçava por detê-lo. Um pesadelo digno de Alice, queda livre até a toca do coelho. Caía como um prédio que implodisse a própria revelia, quando tudo a que aspirava é construir-se, e fosse esse o seu último pedido. Enquanto isso, espiralada, eu ia descendo pelo tubo. Caía como se nunca tivesse antes caído. Mais cedo ou mais tarde, eu aterrizo, né? E em outros poemas, né, esse é um corpo que, por exemplo, só resta a ele respirar, né, como em Vale. E eu me levantarei da solidão transbordante, o mundo ante meus olhos tal como ele é, liberto desse permanente exame que minha mente inflige ad nauseam, a tudo que se ouve, sente, vê. Do centro da solidão transbordante, alguma radiância irá se erguer, seguir as trilhas surdas do meu sangue, tangenciar meus ossos, nervos, crânio e se expandir às coisas mais além. E quem me vir vai compreender o plano, vagar por este vale cambiante, sem língua nem sentido, é que distante o quando do talvez, vivendo só de insetos na aridez. O corpo já é um traço aquém do humano, que doravante apenas respirar seja o bastante. Né? E não por acaso, é um livro também que, justamente porque tem essa centralidade do corpo, chega um momento que há até um certo temor em relação ao corpo, como por exemplo em Canção do Exílio, que eu leio aqui. Tenho medo do meu corpo, sinto que ele é parco, pouco, a um só tempo ermo e oco, e logo se abrem fulgores e espasmos que desconheço. O corpo com que amanheço não chega a ser o mesmo com que arco quando a tarde desce, peso morto que me encandece, absorto. Nem é ele o barco enfermo em que regresso pouco a pouco, do degredo do sono, na madrugada espessa, se me envolve ou me atravessa, se nele me hospedo ou o esqueço, tenho medo do meu corpo. Bom, e é um livro que, não por acaso, vai acabar com 3 poemas, né, que se refere à idade, né? Então, primeiro, o poema dos 50 anos, depois, o poema dos 51 anos, aí um terceiro que se chama Aos 57, antes de apresentar o derradeiro poema que, como o título diz, faz um resumo da ópera, que eu leio aqui. Eu não passo de uma abóbada repleta de manchas de infiltração no teto de um velho templo. Eu não passo de uma ex-belle of the ball, com problemas de articulação nas têmporas, no tempo,
e uns pinos de metal para segurar os dentes. Um pedaço decadente de autoironia, cercado de juventude por todos os lados. Eu não passo de uma massa flácida que a cada dia derrete, escorrendo o corpo abaixo, mas que não sossega o facho, e olha de olho comprido para um mundo de carnes tenras e células lindas, vivas e cintilantes, a renovar-se vertiginosamente, feito um arrebol, enquanto, no íntimo, invento mil enredos onde me enredo, uma inocente do Joá. E depois, para desenrolar, levo uma vida. Eu não passo de uma tímida metida, uma voyez. Will you ever get me? A que sempre se mete em embrulhadas, tão melancólica quanto Chet, pois everything happens to me. Mas dona de uma alegria que descamba para o delírio, quase um samba do avião. Eu não passo de uma boa bisca, uma absurda, derrapando 1000 vezes na curva, e volta e meia ainda capoto pelos olhos de um moreno. Moradora dos reflexos, um sexo equívoco, um leão da metro, eu não passo de um traço estatístico, de um mísero inseto voejando sobre o lixo, na quebrada. Não passo de uma bobada, uma peste, uma abóboda celeste em vias de desintegrar. Bom, era isso, é esse, né, o livro de Cláudia Roquette Pinto, Alma Corsari.